Olá meninos, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais uma aula, Para dar continuidade ao nosso trabalho. Na aula anterior, nós começamos a pintar, As rosas e os morangos, Eu até pedi vocês, Para fazer um exercício em casa. Esse desenho aqui, lembra, Vocês têm, olha, aí eu comecei os meus moranguinhos e hoje eu vou dar continuidade. Ensinar para vocês também, o acabamento nas rosas. Então vamos lá? Então, no meu moranguinho, eu coloquei o branco com clareador, no centro. Lembra? Vamos relembrar? Olha, eu coloquei o branco clareador no meio, vim com o amarelinho matizando, depois eu vim com vermelho fogo, sem tampar o amarelinho todo. E hoje, para dar o nosso acabamento, eu vou usar aqui o vinho. E pode usar também terra queimada, se você estiver aí e não tiver o vinho, pode ser uma cor mais escura que o vermelho, tá bom? Então, eu vou usar aqui o vinho. Vou colocar no meu pratinho, Vamos então continuar, os nossos moranguinhos. Eu vou pegar o vinho, a cor mais escura que é o vermelho, e vou matizar, olha, na beiradinha do meu moranguinho. Ele vai ficar mais escuro mesmo, viu? Olha, mas eu não vou tampar o meu vermelho todo, olha. A gente vai respeitando os limites aqui, porque eu não posso tampar agora o meu vermelho todo. Então, o meu vinho vai ser mais aveiradinho, olha. E matizo. Vocês podem observar que ficou o branquinho no meio, o amarelinho, o vermelho e agora o vinho. Vamos pro próximo? Olha. Então, olha, eu vou na beiradinha, lembrando que eu não posso tampar esse vermelhinho todo, porque ele tem que sobressair aqui, ó. Vamos matizando, coloca a tinta escura e vai matizando, ó. Como eu falo sempre, usa pouca tinta, não precisa colocar muita tinta, olha. Você coloca um pouquinho de tinta e vai espalhando, olha, como que dá um efeito bonito, olha. Então, lembrando mais uma vez que agora dá para vocês perceber direitinho que aparece o branquinho, o amarelinho, o vermelho, fogo e agora o vinho. Vamos para o próximo, Olha, jogo na beiradinha
E vou espalhando, ó. Eu não canso de falar que faz a pintura ficar mais leve, é espalhar bem a tinta. O segredo é esse, ó, espalhar bem a tinta, para não ficar aquele excesso de tinta. Observe o moranguinho que tá do lado, olha, antes do acabamento. Tá vendo a diferença que ele seca? Então, é coisa simples e que faz uma diferença no trabalho. É por isso que às vezes eu falo com vocês assim, não precisa precipitar, porque a pintura tem que ter paciência mesmo. Lembra que na aula anterior nós colocamos, né, essa primeira fase que nós fizemos, eu coloquei, fiz o vermelhinho, o amarelinho, o branquinho e deixei secar. Hoje, nessa aula que eu estou dando acabamento, olha como fica mais fácil. Se eu tivesse feito naquele dia, não tinha como, esse vinho ia misturar com o outro, aí não ia dar essa diferença de cores, entenderam? Ó, em alguns vocês nem precisa passar de tudo para deixar um pouquinho mais vermelhinho. Mais um. Olha aqui antes do acabamento. E olha depois que eu vou fazendo esse toque final nele. Que diferença que faz. A gente dá uma acertadinha, ó. Espalhando bem. Sempre virando o trabalho de maneira que fica mais fácil pra gente, né, trabalhar. Porque sempre a pintura você pega de fora pra dentro. Se eu fizer desse jeito aqui, ó, colocar minha tinta aqui e matizar pra fora, não vai ficar bom. Então, eu coloco na beiradinha e vou trazendo a tinta pra dentro, matizando sempre. Olha, jogo na beiradinha. Muitas vezes essa pintura não precisa nem contorno por causa desse acabamento que a gente faz aqui, ó. A gente já vai fazendo com que ela fica bem acabada, ó. Beleza, ó. Terminei essa fase. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar um fundo aqui,
A minha intenção hoje é ensinar esses moranguinhos, né? Então, a gente vai jogar um fundo aqui em volta dele, para poder a gente fazer o acabamento nele para vocês verem ele finalizado. Então, eu vou pegar o mesmo verde que eu usei nas minhas folhinhas. Vocês viram que eu usei uma folhinha aqui, olha. Essa folhinha aqui é do mesmo jeito de pintar essas escuras aqui, que eu usei o verde pinheiro. Essa aqui, eu usei um pouquinho de marronzinho, olha, e fiz essa corzinha clarinha, né? Como se fosse uma folhinha seca. Então, eu vou usar essa cor para eu fazer a base do meu fundo. Vou usar um ocre. Um ocre amarelo pele. O amarelo pele para fazer a minha base aqui do moranguinho. Observa aqui que eu vou fazer, olha. Olha, eu vou... A cor do pano tá quase da cor do amarelo ocre, mas não tem problema, eu gosto assim mesmo, fica mais natural. Ó, esse clarinho que eu estou jogando é para me dar a base para eu matizar. Sempre tem que ter, né, uma base mais clara para a gente poder matizar com mais facilidade, senão a tinta não espalha muito bem. Olha, como eu tenho minhas folhinhas sequinhas aqui, ó, eu posso sair aqui pertinho dela, que fica bonito, ó. Sempre bem espalhadinho, a tinta tem que sumir no tecido, né? Espalhando sempre muito bem. Se esse pano que fosse um tecido clarinho, vocês iam ver até melhor. A cor que eu tô usando aqui é mesmo para combinar com esse tecido, né? Que é um tecido bege. Ó, em volta do moranguinho, estou jogando o amarelo pele. Espalhando sempre. Lembra que eu falei que às vezes nem precisa de colocar fundo, porque ele já é bem acabado, então por isso não precisa ficar definindo muito, aquele fundo muito pesado, é bem só para dar um sombreado leve, olha. Então, fiz em volta do meu moranguinho todo, olha, com a base clarinha, né? Agora, vocês vão ver, eu vou pegar o verde pinheiro. Vou pegar o verde pinheiro e vou passar bem na beiradinha, ó. Na parte de cima, eu vou jogar mais escuro, ó. Aqui em cima, aqui, pode jogar mais escuro, ó. Porque na hora que eu coloco meus cabinhos, ele vai realçar mais. Ó. Então, na parte de cima, eu posso jogar mais, né? Lembre sempre que aqui vai ser os cabinhos do moranguinho, olha. Veja que só pertinho, olha, que está escuro. Eu vou suavizando à medida que vai saindo. E lembrar que na parte de cima que não tem problema é ficar mais verde, olha. Mais forte a cor, olha. Mas não é interessante sair forte aqui, ó, pra baixo, não, ó. Pra baixo dele aqui é só um pouquinho. Só pra dar uma... Ó, bem levinho mesmo. Aqui é interessante que fique mais escuro. Vocês vão entender agora.
Aqui mais clarinho, né? Beleza, agora eu vou fazer o cabinho aqui pra vocês verem o porquê que eu joguei mais escuro na parte de cima dele. Agora, com o meu pincel de contorno, eu vou pegar um branco. Vou pegar um pouquinho de branco. Vou pôr no meu pratinho. E vou pegar um sépia, tá? O sépia. Se vocês não tiverem sépia, não preocupe. Vocês podem colocar verde com um pouquinho de preto, tá? Então, muito bem. Olha o que a gente vai fazer agora. Com o sépia, olha, sempre quando a gente vai fazer um contorno, lembra que eu falei, a gente dá uma olhadinha na tinta e mistura bastante para ela ficar bem diluída, olha, para não ficar aquela pintura grosseira. Então, ó, eu coloco um pouquinho de água no sépia, tá? E vou fazer isso aqui, ó, olha que legal. Vem na parte de cima do meu moranguinho, onde eu deixei mais escuro, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou no outro. Olha, é uns cabinhos do moranguinho, olha, observa, olha. Eu venho aqui e faço isso, assim. Olha. Olha como que já tá ficando bonito. Aí eu pego um pouquinho do branco, olha, do branco e vou em cima onde eu fiz esse risquinho em alguns lugares, ó. Só para dar uma iluminada, né? Uma clareadinha, ó. Agora, eu vou pegar o sépia, né? É o mesmo que eu estou usando no cabinho. E vou dentro do meu moranguinho, olha. E vou fazer, olha, assim, ó. Vou pegar o branquinho. Olha, vou em cima do que eu coloquei o escurinho aqui, vou fazer esse aqui, ó, uma pintinha, ó.